Paz Jeová, Paz Jesus Cristo, 12:11 nesta tarde, 12:11. Vamos começar o culto nessa tarde de hoje, Provérbios capítulo 19, 22. Resumo do capítulo, novamente os Provérbios de Salomão. Colecionado nesses capítulos, tocam em muitos temas. Um deles discutido frequentemente nos Salmos é a condição do pobre. Provérbios realmente aponta as desvantagens da pobreza, mas também compensa o fato com a advertência de que a condição econômica de alguém é bem menos importante que o relacionamento pessoal com Jeová. Um bom casamento ou consciência limpa. Provérbio específico que oferecem uma visão equilibrada incluem 6, 10, 11, 10, 4, 15, 13, 8, 18, 14, 20, 31, 17, 5, 18, 23, 19, 1, 4, 7, 17, 22, 22, 2, 7, 9, 16, 22, 23, 24, 3, 34, 28, 6, 8, 19, 22, 29, 7, 30, 11, 14, 31, 8, 9. Versículo-chave 22, 2. Ricos e pobres são iguais perante Jeová. Exatamente. O rico vai para o inferno? Vai. O rico vai para o lago de fogo? Vai. O pobre também vai para o inferno? Vai. O pobre vai ser lançado no lago de fogo? Vai também. Entendeu? Tudo são iguais perante o Senhor. Para o Senhor não tem nem grande, nem maior e nem pequeno. Para o Senhor todo mundo é o mesmo tamanho. Todos são igual, não tem essa de maior e nem pequeno, e nem grandão e nem nada. Para Deus todos são iguais. Todos têm condenação para o inferno e para o lago de fogo. E se crê, todos têm o direito também da salvação e da vida eterna se obedecer à palavra. Se não obedecer à palavra, não tem a vida eterna. Vamos lá. Aplicação pessoal. Sua reputação é a sua verdadeira riqueza. Destaque 19:17. Os provérbios são tanto idealista como realista. Essa seção insiste que melhor é o homem pobre, irrepreensível e idealista, versículo 1. E ainda bem avisado que o homem pobre é rejeitado pelos irmãos, o do qual todos os amigos se esquivam, realista. Versículo 7. E ainda bem avisado que o homem pobre é rejeitado pelos irmãos, e do qual todos os amigos se esquivam, realista, versículo 7. A coisa maravilhosa sobre os provérbios é que, apesar do seu total realismo, eles persistentemente nos advertem para escolhermos o que é correto, em vez do que é conveniente. Se você enfrenta uma escolha entre um caminhar íntegro e a riqueza, escolha a primeira. 19:10. Não é adequado porque a riqueza permite a pessoa tola se indulgente consigo mesma e dessa forma confirmar sua insensatez. 19:17. A palavra traduzida por pobre enfatiza a fraqueza e uma desesperadora necessidade de ajuda. Quando atendemos uma pessoa em real necessidade, o próprio Jeová aceita a obrigação de nos reembolsar. 19:18. Os rabis observam que, por mais que o filho possa ser perverso, o pai deveria continuar corrigindo, em vez de desistir e dizer, nada mais posso fazer. Continuamos corrigindo porque na disciplina dos pais há esperança. Pode haver ainda mais aqui. É responsabilidade de vocês que são os pais, é responsabilidade suas de vocês dar disciplina para os seus filhos. Porque se vocês não dar disciplina para os seus filhos, pode ter certeza que lá no reino do Pai não vai entrar não. Vocês vão se lançar para o inferno também, porque vocês são culpados por seus filhos estar na grande bagunça. Vocês também são culpados por seus filhos estar nas drogas, nas bebidas, nas bagunças, entendeu? Então, se vocês não dão disciplina, como é que é? Tudo isso aí também é pecado. Os pais que não dão disciplina para os filhos é pecado também. Você vai se lançar para um lago de fogo junto com eles também. Tá achando que só seu filho e sua filha que vai ir para o inferno sozinho? Você também vai. Porque é erro seu por não dar disciplina para os seus filhos, entendeu? Olha, nada mais posso fazer, continuamos corrigindo, porque na disciplina dos pais há esperança. Pode haver ainda mais aqui. A segunda parte do provérbio sugere que alguns pais tornam-se hostis para com os filhos, insensíveis e desejam ver-se livre deles. Mas a esperança nos protege da hostilidade. Já falei para vocês, meus irmãos. Ter filho e filha não significa que você vai ser feliz só porque tem filho e filha. Não. Se você não dá disciplina para seu filho e sua filha, vocês também vão pagar no lago de fogo, no inferno junto com eles.
Tá? Eu já falei para vocês, o pecado é tudo, meus irmãos, minha irmã. Pecado é tudo. Quando fala pecado, pecado é todas as coisas que o ser humano faz. Pecado não é só beber, fumar, adulterar, prostituir. Pecado não é só ir na igreja. Se você não dá disciplina para os seus filhos, você também está pecando. Você é um pecador, você é culpado pelo erro dos seus filhos. Porque você não deu a disciplina. O pai e a mãe é obrigado a dar disciplina. Tá entendendo? Porque que tem que ter disciplina. Senão você espera a salvação também. Quando Jesus voltar, não vai entrar no reino do Pai, não. Não entra, não. É pecado. Quando não dá disciplina, é pecado. Já fala ali, ó. Os rabis observavam que por mais que o filho possa ser perverso, o pai deveria continuar corrigido em vez de desistir e dizer nada mais posso fazer. Continuamos corrigindo porque na disciplina dos pais há esperança. Tá vendo lá? Há esperança. Pode haver ainda mais aqui. Aqui é o que? É hoje, agora, no momento agora. Então tem que disciplinar os filhos e as filhas desde cedo. Porque se ele ir para o caminho errado, culpado é você que é o pai e a mãe, que não tem responsabilidade com o filho, e nem com a filha, e nem com a igreja, e nem com nada. Vamos lá, 19:25. Um ditado rabínico que resume o ensinamento desse provérbio diz: ao homem prudente um sinal, ao tolo punho cerrado. 21. As características demonstradas cedo na vida tendem a ficar conosco por toda a nossa existência. 20:27. É melhor tomar a leitura alternativa da NIV, Nova Versão Internacional. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Prestou atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Prestou atenção aqui? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Prestou atenção? Assiste com teus olhos e ouve bem. E se liga com teus cérebros bem, se é que tem cérebros. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Entendeu agora, né? Quando fala homem, é homem e mulher também. Os rabis entendiam que isso significava que a imagem de Jeová brilha no espírito humano de maneira que o homem é separado dos animais. É esse reflexo de Jeová que nos dota com habilidades humanas e testemunha sua existência através de cada uma de nossas capacidades únicas. 21:3. Novamente, pobre indica o indivíduo fraco e necessitado. O verso não ensina que Jeová não responderá, mas já que a pessoa de duro coração pode vir a ser pobre, nenhuma generosidade pode esperar daqueles a quem ignorou. Hoje dizemos isso muito simplesmente: quem planta vento, colhe tempestade. Exatamente. Entendeu? Pobre não significa aquele pobre ali que tem aquela casa ruim, né? Casa ruim, né? Que ganha pouco, né? Igual nós ganha pouco. Pobre não significa isso, não. O pobre significa é aquele que pensa que tem tudo e não tem nada. Aquele que pensa que é grande e não é grande coisa nenhuma. Aquele que pensa que é maior do que todos e não é maior em nada. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? O pobre é esse, por isso que fala. O fraco e necessitado são esses, entendeu? Não é nós que ganha pouco, não é casa ruim, fraca, né? Aqueles que não tem carro, que não tem moto, que não tem uma Ferrari, que não tem uma Suzuki, que não tem um apartamento melhor, que não tem uma fazenda melhor, que não tem uma casa melhor. Pobre não é nós que está falando daqueles pobres que não tem Jesus Cristo, que não tem Jeová, que não tem o Espírito Santo e que pensa que tem tudo, mas no fim deles é destruição. Entendeu? Agora, existe pobre sim. Aqueles pobres que eu acabei de falar, que não tem Jeová, que não tem Jesus Cristo, não tem Espírito Santo. Né? Vamos lá. Igual está escrito ali, ó, quem planta vento, colhe tempestade. Continuando, instruindo as crianças, do 22:6, a reverência do versículo para no caminho que deve andar não se refere somente ao conteúdo moral da educação, mas também ao processo do desenvolvimento. A palavra hebraica sugere que devemos instruir de acordo com a maneira da criança ou estágio de crescimento. Quando combinamos instrução nos caminhos da vida de Jeová
com a maneira de aprendizagem da criança, quando envelhecer, não se desviará dele. Tá vendo? Ó, presta atenção. Quando envelhecer, não se desviará dele. Tá vendo? Por que que eu não saio da presença do Senhor? Porque minha mãe soube me cuidar muito bem, né? Quando combinamos instrução nos caminhos da vida de Jeová, tá vendo? Com a maneira de aprendizagem da criança. Aprendi muita coisa com minha mãe, né? Muita coisa que eu aprendi com meus pais, né? Então eles me colocou num caminho bom, né? E é por isso que eu não misturo, né? Com aquelas pessoas que são maconheiros, bebedeiros, né? Drogados, né? Traficantes, prostitutos, vagabundos, adúlteros, né? Os sujos. Porque minha mãe me ensinou a afastar dessas pessoas também. Não é só eu aprendi, né? Minha mãe também me ensinou o caminho certo, né? Entendeu? E é por isso que eu digo, a criança tem que aprender com a mãe, com os pais certos. Que hoje tem pai e mãe também que eles não são certos. Mas desde quando você tem criança, vai ter que se virar para cuidar dele. Que a salvação também sua de entrar no reino do céu vai depender da sua criança e de você também. Vocês que gostam de ter filho aí, vai pensando que se você não cuidar do seu filho no caminho certo, você vai entrar no reino do céu. Não vai não, viu? Então, né? Então é por isso que eu falo, aprende com a palavra, que a palavra é tudo, meus irmãos. A palavra é tudo. A palavra já diz da vida de tudo. Igual eu falo, se você é solteiro, cuide da sua vida de solteiro. Se você está namorando, cuide da sua vida de namorado. Se você é casado, cuide do seu casamento. Se você tem filho, começa a cuidar dos seus filhos. Né? Então tudo tem essa ordem. A salvação vai depender de cada ação que você está fazendo. Entendeu? Porém, lembre-se de que enquanto esse provérbio, como os outros, estabelece um princípio geral que tem aplicação universal, não comprovará a verdade em todos os casos. Se seu filho abandonar o caminho de Jeová quando adulto, não se culpe. Os seres humanos não são computadores para serem programados. Cada um de nós é independente para fazer escolhas morais. Às vezes, os que receberam o melhor da educação cristã afastar-se de Jeová apesar disso. Então, aqui já diz, escolha moral. Cada um tem sua escolha. Cada um tem as suas escolhas. Entendeu? Claro, nós não somos computadores para ser programados. Claro que não. Cada filho, o pai ou a mãe, ele tem suas escolhas. Cada um de nós é independente para fazer escolhas morais. Isso é verdade. Né? É o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo aí. Cada um vai dar conta. Cada um vai dar conta da sua ação. Das suas escolhas. Diante de Jeová vai ser julgado. Entendeu? Continuando, às vezes os que receberam o melhor da educação cristã afastar-se de Jeová apesar disso. Muitos filhos e filhas hoje estão se afastando, muitos cristãos, crentes estão se afastando. Isso aqui não serve só para o povo do mundo, isso aqui serve para os cristãos também. Os cristãos também, a maioria está tudo afastado. Né? Não tem nenhum filho cristão hoje em dia, ou a filha, o filho cristão que estão de pé diante de Jeová, diante de Jesus Cristo, diante do Espírito Santo. Hoje em dia não tem nenhum filho cristão, nem filhos cristãos, não. Do jeito que o mundo hoje está, né? Que eu já falei para vocês, né? Que o Senhor não está morando em todas as igrejas por causa de quê? Porque os pais e as mães não educam os seus filhos, entendeu? Tolice, 22:15, um tipo de tolo que pode ser distinguido dos 4 palavras hebraicas. Assim traduzida é descrita pela palavra Yeharleter. A palavra descreve uma pessoa que é insolente ou rebelde, uma pessoa que furiosamente persiste em seu próprio jeito de ser. Vê P 393 para uma lista de tipos de tolos nas escrituras. Exatamente. A palavra descreve uma pessoa que é insolente ou rebelde, como vocês do outro lado são. Uma pessoa que furiosamente persiste em seu próprio jeito de ser. É como vocês do outro lado que quer viver o jeito de vocês, não o jeito da palavra, não o jeito que o pastor está falando. É o jeito dos seus. É por isso que vocês são tolos, igual está escrito aqui, né? Que se é escritura, se não é a Bíblia,
Por isso que vocês são chamados de mulheres tolas, homens tolos, jovens tolos e adolescentes tolos e crianças tolas e tolos. Vamos lá. Os filhos são obstinados e precisam adquirir autodisciplina assim como bom senso. Versículo 6. A despeito de objeções de alguns inovadores, não é errado usar a vara de correção, punição corporal. Ao disciplinar tais filhos, ao mesmo tempo, não é necessário usar esse tipo de punição se um filho está sensível e inclinado a aprender. Então, punição corporal pode acontecer? Pode acontecer. Tem que dar uns tapas sim, tem que dar uns coros sim, né? Tem que dar uns tapas, tem que dar uns coros sim. Entendeu? Presta bem atenção. A despeito de objeções de alguns inovadores, não é errado usar a vara de correção. Ó, isso que está escrito na palavra também. Não é só aquilo que está escrito na palavra. O que está escrito aqui? 22:15, meus irmãos. Tudo está na palavra, vara de correção. Né? Tem que dar uns tapas mesmo, nos tapas e pegar a vara mesmo, né? Como diz a palavra mais clara, né? Tem que dar umas porradas mesmo. Porrada para aprender e acordar para a vida, né? Então a palavra manda dar correção. Mas sabe dar porrada direito, não para, né? Não é para você também machucar e quebrar osso, não. É uma porrada ali para acalmar, entendeu? É dar uma porrada só para acalmar, não é para machucar, sangrar, não. Entendeu? É para dar uns tapas, uns porradas para só acalmar, dar uma acalmada, entendeu? Ao disciplinar tais filhos. Ao mesmo tempo, não é necessário usar esse tipo de punição se um filho está sensível e inclinado a aprender. Agora, você não vai dar porrada e nem uns tapas e nem vai pegar a vara, né? Se o filho está o quê? O filho ou a filha se está o quê? Sensível e inclinado a aprender. Se ele está sensível e inclinado a aprender, vai precisar de dar umas porradas, uns tapas, umas varadas, né? uns corrião, ou panado, ou lençol, né? Vai precisar, ou chinelo, ou sapato, né? Ou também dar umas boneadas, né? Pegar aqueles bonés e jogar um boné para ele aprender, né? Não vai precisar. Se ele está sensível, se ela ou ele está sensível que nada a aprender, não vai precisar vocês dar umas porradas e nem uns tapas. Entendeu? Só se ele passar do limite. Entendeu? Que o filho e a filha não pode passar do limite dos pais, não. Não pode, não. Tá? Não pode caçar gritar mais do que o pai e a mãe, não. Só se a mãe está errada ou o pai está errado. Que eu acabei de falar, que tem pai e mãe que já nasceram errados. Aí os filhos também nascem errados. Entendeu? Tudo tem isso. Não é difícil você criar seus filhos. É vocês que tornam a coisa ficar difícil. É vocês que se complicam as coisas. Porque não obedece a palavra. Não obedece o que o pastor está ensinando todos os dias. Igual que eu estou ensinando todos os dias. Só pega quem crê. Quem não crê, fica para trás. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Nesta tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Situação de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, os que estão no Facebook e no WhatsApp, e os que estão vindo dessa igreja, os que estão dizimando e ofertando e ajudando essa obra. Amém e amém. E nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, sabedoria, Salomão 1, ditado, Salomão 2 e outros. Pode bater na criança rebelde e que não obedece o pai e a mãe? Pode sim, tá? Tá escrito na palavra. Tem que dar a vara de correção. Aquele filho e filha que não ouve os pais e que não ouve ninguém, tem que dar punição sim, tá? Corporal sim. Tem que dar como diz, tem que fazer o corpo dele chorar um pouco. Se chorar, quando eu falo chorar pouco, é chorar muito. Para ele aprender a acordar para a vida. Que a vida tem que lutar, tem que obedecer, tem que ser obediente. Entendeu? Tem que obedecer a palavra. É a palavra que fala, meus irmãos. É a escritura que fala. Entendeu? Não é a lei do homem da terra, não. Tá? Não é a lei do homem da terra, não. Tá? Vocês têm que obedecer a palavra. Tá? E que o filho rebelde, que não obedece, tem que dar umas porradas assim. Tá? Tem essa de lei do homem da terra proibir, não. Tem que obedecer a palavra. Porque por isso que nós estamos vendo os dias de hoje aí,
como é que as crianças estão? Tudo rebelde, falando palavrão, desobedecendo, né? Ameaçando os outros, porque os pais não obedecem, tá? A melhor justiça é essa aqui, ó. Se você seguir tudo aqui, você vai ver se seu filho não obedece, você vai obedecer completamente. Tem essa de lei da terra proibir bater em filho, não. Tem que dar umas porradas assim, tá? Aí, meus irmãos e minhas irmãs, culto da tarde. Vocês estão vendo aí. Culto da tarde. Tá vendo? Culto da tarde. A câmera lá fora também tá limpinha também, né? Ó. As duas câmeras do celular e lá fora. É isso aí, nós terminamos nessa hora aqui que nós terminamos. O tempo hoje tá assim, ó. Frio, mas é chuva também. O tempo hoje tá assim, ó. Tá vendo? O tempo hoje tá assim. Isso aí, ó. Até o próximo culto da noite. Da noite eu tô de volta com tudo.